E aí, garotinho? Continua nos acompanhando, né? Segunda videoaula do bloco que escolhemos para falar de estudo das concentrações. Vamos recapitular? Vejamos. Qual foi a primeira que já aprendemos na videoaula anterior? Concentração comum. Quem é concentração comum? M1 sobre V. Foi essa a primeira que aprendemos. A segunda, garotinho, aprendemos densidade. Densidade é M sobre V. A massa da solução pelo volume da solução. A terceira que aprendemos título. Aprendemos título M1 sobre M. Aprendemos título massa, título volume. E aprendemos mais o que, garotinho? Aprendemos também título massa volume, beleza? E a quarta última maneira de se representar o estudo das concentrações, vamos colocar aqui, garotinho. Olha, concentração molar. Eu, particularmente, no contexto, no cenário Enem, considero a principal entre as quatro. Como que é calculado concentração molar? Um Mzinho em itálico e temos N1 sobre V. N1, quem é N1? N1 é quantidade de matéria, que já aprendemos. N1 é M1 sobre MM. Logo, concentração molar pode ser reescrita. E aí eu indico a vocês já terem isso em mente. Concentração molar, eu vou substituir esse N por isso aqui. Teremos M1 sobre MM vezes V. Essa é a nossa terceira fórmula, que envolve o que? Concentração molar. Então falamos as quatro diferentes maneiras de se abordar o estudo das concentrações. Mas eu gostaria de colocar um OBS. Na verdade, eu gostaria de colocar 3 OBS. Primeiro OBS que eu gostaria de colocar. Olha, primeiro OBS. Uma situação, vai a depender das questões, pode trabalhar com dados para que vocês relacionem essas 3 concentrações ao mesmo tempo. Vamos pensar um pouquinho, Vamos lá. As 3 relações. Concentração comum relacionando. Concentração comum relacionando com densidade e relacionando com título, massa/massa. Pode acontecer, inclusive, na nossa lista Enem PPL, uma questão do Enem PPL 2019, relacionou essas 3 fórmulas ao mesmo tempo. E qual equação que eu posso unir essas 3 fórmulas? Veja bem, concentração comum é M1 sobre V. Densidade é M sobre V. E título é M1 sobre M. Vamos buscar um fator que esteja presente em pelo menos 2 dessas 3 fórmulas. Professor, onde é que você está querendo chegar? Eu estou querendo deduzir uma fórmula e não dá para vocês pronta para vocês memorizarem.
Olha, M1. Quem é M1 aqui? M1 é C sobre V. Quem é M1 aqui? M1 é título vezes a massa. Se eu estou apenas convertendo, eu estou apenas fazendo uma conversão, eu posso dizer que esse M1 é igual a esse M1. Estou fazendo apenas uma conversão. Quem é esse M1? C vezes V. Quem é esse M1? Título vezes M. Aí você pensa, opa, concentração vai ser igual M sobre V. O V eu estou passando. Se está multiplicando, eu estou passando dividindo. Vezes V. Onde é que eu quero chegar? A fórmula que relaciona essas três, olha, 1, 2, 3. A fórmula que relaciona essas três unidades é C igual a D vezes T. E aí, turma, como a maioria das questões trabalha concentração em gramas por litro e densidade em gramas por ml, se por um acaso a questão trabalhar com gramas por litro e gramas por ml, você pode transformar essa equação e basicamente é essa que você vai utilizar, porque essas são as duas unidades mais utilizadas. Concentração é igual a 1000 deuses trabalhando. No cenário Enem, será muito pouco provável que você se depare com a questão que trabalhe com as três unidades ao mesmo tempo. Mas caiu no Enem PPL 2019 e me surpreendeu bastante. Logo, turma, a fórmula que relaciona essas três unidades ao mesmo tempo, tipo, a questão te deu densidade, te deu título, não deu os dados, massa, volume, te deu densidade e título, te deu a densidade em gramas por ml, te deu o título, massa, porque eu estou relacionando massa do volume, massa do soluto com a massa da solução. Deu a densidade, deu o título e te pede a concentração. E aí, meu amigo? E aí, concentração é igual a 1000 deuses trabalhando, ok? Não acho muito comum, mas pode acontecer, beleza? Esse é o OBS 1. O OBS 2, esse sim, eu já acho provável, e o Enem já trabalhou isso 2 ou 3 vezes, quando relaciona concentração comum versus concentração molar. Aqui já é mais comum. Uma questão que te dá a concentração comum e te pede a concentração molar ou vice-versa. Você que não é muito fã de decorar, como eu acho, você que não gosta de decorar e gosta sempre de uma dedução, eu acho isso fantástico. A gente cria macetes como concentração igual a 1000 deuses trabalhando, só para poder acelerar um pouco mais esse aprendizado e, no caso de um esquecimento, você se lembrar do macete. Mas eu, como professor, indico sempre que você faça uma dedução da fórmula. E aqui não seria diferente. Quem é concentração comum? M1 sobre V. Quem é concentração molar? M1 sobre MM vezes V. Logo, se eu estou apenas transformando unidades, concentração comum em concentração molar, ou vice-versa, os valores continuam os mesmos. Olha, concentração comum M1 é igual a C vezes V. Concentração molar M1
é igual a concentração molar vezes a massa molar vezes V. Como eu estou fazendo apenas uma conversão, esses valores aqui são idênticos. Eu posso cortar V daqui com V daqui. Logo, caso eu queira concentração comum a partir da molar, ou vice-versa, eu queira molar a partir da comum, eu tenho que concentração comum é concentração molar vezes a massa molar. Ou seja, se eu quero a concentração comum a partir da molar, é só pegar a concentração molar e multiplicar pela massa molar do soluto em questão. E caso eu queira a concentração molar a partir da concentração comum, é só passar... Caso eu queira molar a partir da comum, é só passar a massa molar para o primeiro membro, dividir o quê? Concentração comum pela massa molar. Massa molar que eu me refiro do soluto, tá bom? Então vejamos, amigão. OBS 1, quando se relaciona essas três unidades de concentração. OBS 2, quando se relaciona concentração comum com concentração molar. E OBS 3 é algo que você pode se deparar com algumas questões, que é o termo ppm versus ppb. Uma parte por milhão e uma parte por bilhão. O que significa isso? Olha, se eu digo, por exemplo, que eu tenho 1 ppm m/m, se eu digo que eu tenho 1 ppm m/m, significa que eu tenho 1 grama de soluto a cada milhão. Milhão não é 10 a sexta? Eu tenho 1 grama de soluto a cada 10 elevado a 6 gramas de solução. É uma relação soluto-solução. Como se eu pego essa quantidade e divido por essa, vai dar um valor muito pequeno, 10 a menos 6. Então, para não colocarmos aqui 0,000001, dizemos então que temos 1 ppm, que temos 1 grama do soluto por 10 elevado a 6, partes por milhão. E se fosse bilhão? Se fosse 1 ppb, se fosse 1 ppb, seria 1 grama do soluto a cada 10 elevada a 9 gramas da solução. Então, garotinho, falamos das 4 diferentes maneiras de se representar o estudo das concentrações. Coloquei aqui, em particular com vocês, 3 OBS. Quando envolve conversão de unidades, concentração comum, densidade e título, ou concentração comum e concentração molar, como que você vai se proceder? E o OBS 3, o que significa? ppm e ppb, tá bom? Então, garotinho, tome aquela água, respire fundo e agora vamos exercer o conhecimento adquirido na resolução de questões, tá bom? Um abraço e até breve.